Como é que é, pessoal? Eu nem queria falar sobre esse assunto, mas em todo lugar onde eu ia, era na rua, só se falava sobre Derso. Grande Derso! Eu entrava no Instagram, só se falava sobre Derso. Entrava no Facebook, só se falava sobre Derso. Ligava a televisão, era Derso. Ligava a rádio, ID. Então, pessoal, hoje vamos falar do caso Derso. Fiquem atentos. Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal Alfredo Achanda. Aqui quem vos fala é Alfredo Achanda, diretamente de Moçambique. Então, hoje, pessoal, trago mais uma novidade aqui no canal sobre o caso Derso das Dores, que está a causar dores de cabeça a algumas famílias moçambicanas. Trata de uma informação que parou todo o país, todo mundo está a falar sobre isso, porque envolve várias altas personalidades políticas fictícias e é uma história que quase me lembra um filme. Então, pessoal, para entendermos esse caso, vamos por etapas. Esse caso trata-se de um jovem chamado Derso, que ficou famoso em Moçambique por supostamente ter manipulado uma mulher de 28 anos e a sua família toda. Trata-se de um jovem chamado Derso das Dores, de 21 anos, que se fingia ter 28 anos para conseguir namorar com a moça de 28 anos. Até aí tudo bem. Eles namoravam juntos, se entenderam, andavam juntos, namoraram durante meses, faziam promessas de casamento, lobolo. Até aí a história está tudo bem, não há nada contra, tudo está tudo certo. O caso, as coisas começam a mudar de nível quando o jovem Derso e a sua amada, ficam juntos, ficam de namorisco aí tá. Só que de tanto eles gostaram um do outro, eles se sentiram a necessidade do rapaz chamado Derso ir se apresentar na casa da sua amada. Só que lá ele se apresentou como sendo uma outra pessoa. Daí é que começa a história que me parece mais um filme moçambicano. As coisas começam com a primeira mentira. O Derso se apresenta na casa da esposa como sendo um ex-militar e um atual engenheiro civil que fazia projetos em Moçambique e fora, na Europa, neste caso, e recebia dinheiro em euros. Só que o dinheiro dele não tinha chegado até cá em Moçambique por conta da burocracia dos bancos. Por conta da burocracia dos bancos. Ok, até aí a mentira ainda podia ser camuflada. Só que eles tinham planejado um lobolo com a sua amada. Então, quando chegam os dias do lobolo, se aproximam, lobolo, para quem não sabe, é um tipo de casamento tradicional que se faz aqui em Moçambique, em que quando o noivo quer se casar, tem que ir em casa da esposa, comprar alguns itens para a esposa, lá tal e tal. Então, quando chega esse tal dia de lobolo, o Derso encontra-se sem dinheiro, mas a família ainda achava que ele era um engenheiro civil e um ex-militar. Então, a família sugere ao Derso a ir no banco para verificar se tinha saldo lá no banco e essas coisas todas. Então, o Derso teve a coragem de ir com alguns membros da família, entrava no banco e falava com o gerente. Claro que não falava sobre o dinheiro que ele tinha fora, porque não tinha dinheiro nenhum. Ele entrava, não sei se falava o que com o gerente, e saía do banco e ele dizia que o gerente sempre dizia que o dinheiro ainda não estava disponível. Ok, mas as coisas não pararam por aí. O Derso foi se inventando cada vez mais e parecia um ator de Hollywood melhor que o Robin Hood. E eles já haviam planejado há muito tempo o casamento. Eles tinham marcado a data do casamento, acho que para este mês. Aí é quando a máscara está quase a cair. Porque, chegando perto da data do casamento, a família fala sobre o evento, sobre as despesas. E o Derso dizia estar
né? O Dercy se dizer sem estar com dinheiro para custear o tal casamento. O tal casamento. Mas calma aí, pessoal. O Dercy não foi a pessoa que disse lá atrás que era um engenheiro civil e era um ex-militar. Como assim não ter dinheiro? Então, ele dizia, até o momento ele não tinha dinheiro. E inventa mais uma, que ele dizia ter padrinhos, né? Que um deles seria o ex-chefe de Estado de Moçambique, um deles era o ex-ministro, que por ironia de destino está preso, mas ele disse isso antes de o tal ministro estar preso. E que iria ajudar nas despesas do casamento e já tinha o salão pago. Isso segundo a tia da noiva. Então, como o Dercy era um grande ator, não tinha como não acreditar nele. Só que, então, a família acreditando de que ele era familiar, né? Ele tinha padrinhos de altas individualidades, como o ex-presidente e o ex-ministro das Finanças. A família acreditou até o ponto de afirmar de que, já que o Dercy e a sua amada se gostam tanto, eles iriam financiar o casamento, mas se o Dercy recebesse o dinheiro da Europa, iria reembolsar a família. Então, acho que vendo-se de que Dercy era familiar de figuras de altas individualidades, fez um investimento para o casamento num valor estimado em 500 mil meticais, quase meio milhão de meticais. Que isso fala-se de um valor de aproximadamente, aliás, um valor mais que $8.000, se formos a cambiar. Então, eles fizeram o casamento, né? Eles fizeram tal casamento com as despesas custeadas pela família, né? Só que acho que a única coisa que faltava no casamento era o registro. Isso também exigia, acho que um pagamento de um valor. E sempre que se exigia que o Dercy fizesse pagamento de alguma coisa, sempre ele dizia que não tinha o valor. Até que Dercy viu-se obrigado a confessar de que, afinal, não era nenhum licenciado em engenharia civil, nem sequer era um ex-militar, nem sequer tinha 21 anos, isso para a decepção da família. E ele explica como ele planeou o golpe. Daí vem a novela de Hollywood. Ele explicava que fazia o seguinte: na verdade, ele tinha 3 telemóveis. Um com o número oficial dele, outro com o número ele grava. Não falava com ninguém, não vou mentir dizer que eu falava com fulano de tal, falava com fulano de... Não, eu não falava com ninguém. Não falava com ninguém, nunca envolvi o nome do Xang, nunca falei que o Xang vai ser meu padrinho, nunca na minha vida. Nunca lhe falei isso. As mensagens eram por si elaboradas e caíam no mesmo telefone? No mesmo telefone, sim. Esse caso deu problema que foi parar até na polícia. A família da esposa alegou ter sido burlado, né, por um jovem, né, por esse tal jovem, e o jovem também está a se queixar por estar a ser vítima. Ele diz que a família é uma família de usurpadores, ou uma família de maranzas. É uma família que quer se beneficiar do valor que supostamente ele teria como sendo sobrinho de figuras de alta paternidade. Além disso, ele, numa entrevista recente, ele disse que ele não deve valor nenhum a ninguém, porque ele não recebeu os tais 500 mil meticais, apenas esses 500 mil meticais foram gastos. E assim fecho o caso. Então, pessoal, o que você acha desse caso? Será que a família da menina foi tão ingênua? Ou esse tal Dercy é um burlador?
Então pessoal, chegamos ao final do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sino das notificações para receber os vídeos sempre que eu for a lançar. E tchau, fui! Eu preciso de um valor, vou a JT Microcrédito. Não é apenas um crédito, é uma nova vida. Venha tu também.